Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa história entre amigos. E hoje nós vamos falar com uma professora doutora que tem atuação justamente na área do design, da arquitetura. Vamos falar com Jaqueline de Castro, mais conhecida como Jaque. Seja muito bem-vindo à Conversa Diária. É uma alegria poder te receber aqui e conhecer um pouquinho da sua história, Jaque. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer. Perfeito. Olha, já vou começar lá das origens, tá? Para te conhecer um pouquinho. Tá, joia. Você, eu já sei que não é bauruense, estávamos falando um pouquinho aqui nos bastidores. Sim. Queria que você falasse quem é Jaqueline de Castro um pouquinho pra gente. Depois nós vamos entrar aí nessa questão profissional. Tá, joia. Eu nasci em Ourinhos, né? Meu pai era maquinista, minha mãe tinha uma empresa de uma camisaria, na verdade, né? Trabalhava com camisas, inclusive para uma empresa aqui de Bauru, Andréa Negrão, na época. Quando eu vim para Bauru, eu vim para estudar, né? A princípio, eu prestei um vestibular para odontologia. Não passei na segunda fase, passei na primeira, mas na segunda eu não passei. Hoje eu entendo que eu não estava predestinada à saúde, né? E sim ao design e arquitetura, que é mais a minha vibe. Quando eu vim para Bauru, eu vim com a ideia já de estudar e trabalhar, né? Comecei trabalhando em gráficas, na sequência fui trabalhar no Jornal da Cidade, trabalhei com o Renato Zaiden, que é uma pessoa muito querida para mim. Ele é meio que um pai na área da comunicação para mim. Ele meio que ensinou o caminho das pedras amarelas em relação à comunicação, sabe? Então, assim, a gente tem um carinho muito grande por ele. Muito bom! Então, você, além de tudo, né, tem essa questão da comunicação também, que foi, como diz você, guiada aí também por Renato Zaiden. Sim. Nós podemos aí compartilhar também dessa história. Mas vamos conhecer um pouquinho mais. Você mencionou que, né, a questão, o sonho era de ser dentista a princípio, mas de repente se descobre na parte de designer. Como assim essa mudança radical? Tá, boa pergunta. Na verdade, na época, quando eu mudei para Bauru, eu fui fazer um cursinho, né? Tinha feito já o terceiro colegial. E aí eu falei assim, acho que é melhor fazer um cursinho antes de entrar na faculdade certa, né? Quando eu fui prestar a prova, na hora de escolher, eu estava na época com um ex-namorado meu, né? De muito tempo atrás. Ele falou assim, você tem que fazer alguma coisa na área de desenho, que você desenha muito bem. Eu desenho desde criança. Nos meus 7 anos de idade eu já desenhava. E aí, na hora de fazer o xizinho, eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer desenho, na época era desenho industrial, né? Projeto de produto. Assinalei e falei, seja o que Deus quiser, né? E foi. Foi assim que eu mudei de profissão. Num xizinho. Num xizinho. Num xizinho, mas na verdade já estava ali de alguma forma escrito. Eu penso dessa forma. Sim. Você é feliz com a escolha da sua profissão? Muito. Eu acho que, como eu tinha falado para você anteriormente, né? Eu queria ajudar as pessoas e eu não sabia como ajudar. Na verdade, eu pensei na saúde, né? Mas como eu falei para você, eu tenho um pouquinho de receio com sangue, né? Medo de sangue. E eu não seria uma boa profissional na área da saúde. Quando eu decidi pelo design, eu comecei trabalhando por detrás das câmeras, né? Trabalhando com a área de jornal, de revista. Depois trabalhei na Plazútil também com projeto de produto. Eu trabalhava desenvolvendo potes lá com o Marco, né? E com a Nelly, que são queridos demais também por mim. Mas eu ainda não sentia firmeza. Eu queria continuar estudando, sabe? Porque eu acreditava que eu tinha que ajudar as pessoas de alguma maneira. E aí eu fui dar aula, comecei a dar aula, na época eu dava aula assim, despretensiosamente, né, ajudando as pessoas a desenharem. Na sequência eu entrei no mestrado, na Unesp, de uma maneira bem diferente também, porque eu queria fazer o mestrado, mas eu achava que eu não tinha condições, né, de dar sequência
não vou ser aprovada, e fui aprovada de primeira, assim. E quando eu fui aprovada, na sequência eu trabalhava no Jornal da Cidade, junto com o Zaiden, e desenvolvi a parte de área de artes mesmo do Jornal da Cidade. Fiz muitas campanhas com o Renato, inclusive a de Natal, Papai Noel da praça lá, aquele desenho lá era meu. Depois eu continuei como profissional, mas à noite eu dava aula. Comecei com uma aula à noite no IESB, na sequência foram mais noites, já virei coordenadora do curso depois. E quando eu entrei no doutorado também foi meio por acaso. Eu não queria fazer doutorado. Tava bom do jeito que tava, sendo professora, mestre. E aí uma amiga minha falou assim, olha, eu vou prestar Campinas, Unicamp, você não quer ir comigo? Vamos fazer lá, né? E a gente foi, as duas juntas. A gente começou a fazer o doutorado lá. Inclusive ela agora está em Goiás, a Ana, foi embora para lá e eu fiquei aqui, né? E continuei dando aula. Hoje ela dá aula também lá em Goiás. E começamos a fazer o doutorado. O meu doutorado, eu falo que foi um momento de loucura, porque casei no doutorado, virei mãe no doutorado, cuidava da minha mãe na época no doutorado, tudo junto e misturado, e mais um pouco, né? E nesse período que eu estava estudando lá, eu dava aula à noite e coordenava o curso de design lá no IESB. Nesse tempo aí, mudou a diretoria do IESB e o pessoal da USC me chamou para trabalhar como coordenadora lá também. Virei coordenadora de design de moda na USC. Na sequência, fui chamada para trabalhar como professora também nas pós de lá, né? 2 pós da USC, e me pediram para fazer uma pós lá. Na época, eu montei uma pós de design de superfície, que acabou sendo a primeira pós de design de superfície do estado de São Paulo. Na sequência, eu fiz um projeto também lá e acabou não virando o projeto. Estava um pouquinho desestimulada, tudo. Teve na época, uma retirada de pessoas, né? Tipo assim, vamos acabar com os professores doutores da casa, né? E aí eu saí na leva dos doutores que saíram naquela época. Aí, de imediato, fui chamada para trabalhar na FIB, né? Conhecia 2 profissionais lá, a Paula e a Suzy, fui chamada para trabalhar lá. E, na sequência, já comecei dando aula lá na área do design e tudo. Eu estando no design, a gente conseguiu reconhecer o curso com nota 5, nota máxima pelo MEC. Então, eu acho que na área da educação eu posso dizer que eu sei o que eu estou fazendo. Vamos colocar assim. Já que se sem querer, né, você já entrou nessas áreas e com esses resultados, que você continua, então, sendo engajada aí em outros projetos sem querer com esses resultados. Sem querer, né? Eu acho que na minha vida tudo foi sempre assim, sabe? Muito dinâmico, tudo muito rápido. E me ofereciam e eu, tá bom, vou, faço, né? Que nem agora eu tô trabalhando junto com a Tati e o Guilherme, que é junto com a Conk Hub, aqui em Bauru. É uma aceleradora de startups. E eu faço algum curso, dou alguns cursos para eles. Inclusive, 2 profissionais incríveis que eu tive o prazer de conhecer no meu trajeto de vida aí, né? Lá dentro da FIB eu atuo como professora na área do design, na arquitetura, na engenharia civil, na engenharia de produção e na agronomia, principalmente a parte de desenho, né, que envolve desenho técnico, que envolve normas e que envolve principalmente a questão da marca, construção da marca e projetos. E você não somente dá aula, mas você não para de estudar também, como já trouxe aqui. Sim. E está num novo curso, inclusive na própria FIB. Sim, eu acho que eu nunca fiquei quieta. Eu fiz, além da graduação, da pós-graduação, mestrado, fiz um curso de língua portuguesa avançada, depois eu fiz
cursos na área de informática para crescer, né, na construção da área, com Revit, Inventor, vários cursos. Aí depois eu fiquei meio que, como eu posso dizer, estava me sentindo já prostrada, né? Eu falei assim, nossa, eu preciso fazer uma outra faculdade. Eu preciso crescer para algum outro lugar que não está sendo suficiente, né? Fiz inglês, francês, então inglês é fluente, francês é intermediário, vamos colocar assim, né? E aí, na sequência, foi engraçado, porque eu queria... a parte de projeto sempre me deixou fascinada, né? Eu falei assim, dentro de design eu já fui tudo que eu poderia ir. Eu quero algo mais. Aí eu comecei a estudar engenharia de produção. Hoje eu estou no 3º para o 4º ano de engenharia de produção lá na FIB também. Olha que interessante, né? E você é uma pessoa que, inclusive, inspira outras pessoas. Aqui nos bastidores você já tinha me contado que a irmã também é da área de design. Sim. O seu marido, seu esposo, também é dessa área. Sim. E talvez a filha aí tem 13 anos. 13 aninhos, Ana Luísa tem 13. Falaram o nominho deles. E também está inspirando a filha. Como que é isso para você, menina? Eu acho que quando a gente gosta muito, né, do que a gente faz e como a gente faz, eu acho que a gente acaba inspirando as pessoas que estão ao nosso entorno. A minha irmã, eu acho que a gente foi inspirada junto, nós duas. Porque, como eu falei para você, né, minha mãe, quando tinha 7 anos, ela queria uma gravidez, ela estava numa gravidez de risco, né? E nessa gravidez de risco, a gente teve uma senhora que cuidava da gente. E ela, para poder fazer as coisas da casa, fazer comida e tudo mais, ela deixava a gente desenhando o tempo todo. E eu e minha irmã, a Joceline, né? Eu falo Josi, a gente começou a desenhar. E quando eu entrei na faculdade, ela tem 2 anos a menos que eu, na sequência ela entrou também. Porque foi assim, o tempo de eu entrar, né, em design, na sequência, 2 anos depois ela entrou também em design. Eu entrei em 98, ela entrou em 2000. Isso. E o esposo, como que foi esse? O esposo também. Eu conheci em Bauru, ele também já tinha feito engenharia mecânica na Unesp. Ele, na época, trabalhava com um amigo dele, né? Prestava serviço para um amigo dele de uma empresa aqui em Bauru. E eu conheci ele na noite, né? Na verdade, assim, que era amigo de amigo de amigo de amigo, aquela coisa, né? Um amigo puxa o outro, né? E quando a gente se conheceu, foi amor à primeira vista. Aí a gente já, na sequência, foram 6 meses de namoro, já casamos. E aí ele falou assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Engenharia mecânica não está me movimentando, não estou vivendo, né, do que eu estudei. E eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele começou a fazer design comigo, eu era professora dele, no IESB, aqui em Bauru. Depois ele fez outros cursos também de aprimoramento, né? Ele também fez um pouco de sistema de informação, acabou parando. Mas ele fez pós na área de computação, fez pós na área de vídeo também. Fez um mestrado, que ele acabou não terminando. Ele falou assim, não sirvo para ser professor, meu negócio é ficar atrás do computador mesmo, né? E hoje ele desenvolve projetos para a área de odonto e medicina, vídeos para essa área aí. Olha que só, que bacana, né? Então, a família toda aí pode dizer, pelo menos parte dela está nessa área, e você continua inspirando os seus alunos, vamos dizer dessa forma, porque você leciona. Sim. E também tem aí um trajeto, inclusive, fora do Brasil. Conta um pouquinho pra gente. Sim, assim, quando a gente é professor na área, né, uma coisa leva a outra. E eu falo que o network, né, que a gente faz no dia a dia, até em relação aos amigos mesmo, né, eu acho muito importante. Quanto mais amigos você faz, quanto mais um ajuda o outro, um acaba ajudando o outro, é uma rede de ajuda, né. Eu nunca deixei de ajudar ninguém e eu acredito que as pessoas nunca deixaram de me ajudar. E eu acho que isso é bem legal, porque sempre que eu tava pensando assim, nossa, o que eu vou fazer da minha vida agora, do nada, na plena pandemia, né? Uma amiga minha, professora Ana, né? Ela falou assim, nossa, Jaque,
por que você não dá uma aula, né, para o pessoal de arquitetura lá em Palermo, na Argentina? A gente tem um projeto muito legal lá de doutorado e a gente precisa de alguém para falar sobre design de superfície, que é uma das áreas que eu me aprofundei mais pensando no meu doutorado. E aí participei, dei aula para eles, né, em Palermo, né, na faculdade de Palermo, Universidade de Palermo, na Argentina. Na sequência, na pandemia, em plena pandemia também, uma professora muito querida, a Marizilda, daqui de Bauru, ela tinha uma conhecida que trabalhava na Federal de Santa Maria, e ela falou assim, Jaque, estão precisando de um professor na área de projeto, de produto, na área de design de superfície, não poderia dar uma disciplina condensada para eles agora, para o mestrado da faculdade, né? Falei, com certeza, não tem problema nenhum, vamos lá. E daí foi mais uma disciplina condensada. Ministrei uma disciplina condensada também na Unicamp, como professora convidada, também pela minha amiga Ana, que infelizmente faleceu na pandemia. Mas assim, como eu falei para você, eu acho que a rede de amizade faz muita força. Contribui com certeza, né? Sim. Um vai ajudando o outro. Sim. Isso é importante e você, por meio, né, da docência, vai ajudando os alunos. E como que você vê a atuação hoje, principalmente com a questão da IA, né, no designer, na arquitetura, que é uma área que você tem bastante, né, atuação? E como que você contribui também para a aprendizagem desses alunos, com todo o seu conhecimento? Obrigada. Antes de mais nada. Assim, como que a gente trabalha a IA, né? A IA, ela veio com uma característica de meio que assustando várias profissões, né? Não uma ou duas profissões, mas várias profissões. E por entender que eu deveria trabalhar a tecnologia e deveria ficar a par do que estava acontecendo, eu comecei a correr atrás. Aí fiz um curso de IA também, até para poder trabalhar com os prompts específicos de inteligência artificial e poder ajudar os meus alunos, né? Porque se eu trabalho com tecnologia, trabalho com inovação, eu tenho que estar por dentro de tudo, eu não posso parar de estudar. Simplesmente escolher, eu falei assim, não vou parar de estudar. Não, eu tenho que continuar estudando, e eu gosto muito de estudar. Então, a gente acabou assinando um plano, né, da Adapta, que é uma IA bem interessante, que tem cursos, inclusive, dentro dela. E eu costumo dizer para os meus alunos que a IA vem para auxiliar a gente nessas áreas, tanto na área da arquitetura, quanto na área de design, na área de engenharia civil, engenharia de produção, todas as áreas, né? A IA, ela é utilizada como uma ferramenta. E nós, como profissionais, né, e principalmente, assim, vamos colocar como atuantes no mercado, a gente não pode ter medo das ferramentas de novas tecnologias. A gente tem que lutar e trabalhar a favor do meio e usando elas como ferramentas, né? Então, assim, eu utilizo da IA todos os dias, né? Com certeza. Na construção, por exemplo, de algumas... Por exemplo, você vai fazer uma aula, né? Eu faço um exercício que eu posso aplicar com eles de uma maneira prática, ativa, onde eles vão ter resultados positivos e que a IA vai auxiliá-los também. E você pode compartilhar conosco algum projeto marcante que já foi realizado por você juntamente com os alunos? Você lembra de um? Tem alguns, sim. A gente já desenvolveu alguns produtos, por exemplo, dentro da FIB, né, no design, a gente já fez alguns projetos bem interessantes, trabalhando com a união dos ODS, né, os Objetivos Sustentáveis aí, e por meio de jogos de tabuleiro, né, a gente fez, eu mais um outro professor Nicolas, que hoje passou numa faculdade em Santa Catarina também, por coincidência, né, e hoje ele ministra aula lá. E a gente fez alguns projetos bem interessantes dessa parte aí. Eu também participei como aluna, agora como aluna, né? De uma startup construída no Centro de Inovação da FIB, né?
E a gente ficou em 4º lugar no Sebrae no ano passado, no estado de São Paulo. Então, é uma coisa positiva. Com certeza, né? Com certeza. E até aproveitando, eu quero ver como que você enxerga, saber, né, o futuro da formação dos designers e também da arquitetura agora, né, com a tecnologia, como que no seu olhar, essa nova tecnologia pode auxiliar ou atrapalhar. Mas antes de você responder, nós vamos para um rápido intervalo. Perfeito. Aí a gente volta já, tá bom? Obrigada. Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí, continue com a gente. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo é com Jaqueline de Castro, mais conhecida como Jaque, carinhosamente, né, Jaque? Isso. Antes do nosso intervalo, te perguntei como que você vê o futuro, né, em relação à arquitetura, ao designer, principalmente unindo isso com a tecnologia. Gostaria de te ouvir. Tá joia. O design, eu vejo que é uma profissão que tem muito a crescer. Assim como a arquitetura, as engenharias, eu vejo que elas vão mudar em muitas etapas, muitas partes, mas não em sua essência, né? Na verdade, assim, a tecnologia, a inovação, ela veio para auxiliar. Ela entra, como eu falei para você, como uma ferramenta, né? E o designer, na verdade, ele só não pode parar de estudar. É uma coisa que eu falo para todos os meus alunos. Não é porque você se formou designer que você vai simplesmente parar de estudar, né? Aí é interessante você fazer uma pós-graduação, um mestrado, e afunilando para a área que você deseja ter um maior crescimento. Assim como também o arquiteto, né, o engenheiro civil, o engenheiro de produção, é a mesma coisa, né? Tanto é que lá na FIB a gente faz questão de trabalhar essa questão da construção do profissional, né? Tanto na graduação, também como cursos de extensão, também como cursos de pós-graduação, né? Agora tá em vias também de acontecer já também um curso de mestrado, mas ainda está em projeto, né? Mas assim, a gente percebe que estudar vai ser uma constante para a gente, né? A gente tem que pensar como uma constante. Isso para todas as áreas. E a IA, ela vai vir, ela deve ser percebida como uma ferramenta, como um auxílio a esse profissional, né? O medo, eu diria que ele deve ser desvencilhado de uma forma mais... Como eu posso colocar? Ele deve ser trabalhado de uma forma mais suave, ou seja, por etapas. Eu tenho medo de quê? Então, como que eu posso resolver esse medo, né? Como que eu posso melhorar esse medo? Busque cursos que trabalhem, pelo menos de uma maneira simples, mas de alguma forma objetiva na sua área, buscando dessas tecnologias, por exemplo, como a IA pode ser inserida dentro do design, como a IA pode ser inserida na arquitetura, como a IA pode ser inserida na engenharia civil, na engenharia de produção e na agronomia, por exemplo. Existem várias formas, né? E o campo dessas profissões também é muito extenso, então dá para a gente fazer muita coisa diferente. O conhecimento é a melhor ferramenta para essa questão do medo, podemos dizer assim. Sim, também, né? Eu falo que assim, a gente não deve assustar, né? A gente tem que, na verdade, assim, por partes. Eu falo assim, vai em doses homeopáticas, mas vai. Um passo de cada vez, mas vai. Não pode parar. É isso aí, Jaque. Nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo aqui do Conversa Diária. Sim. E eu vou pedir para você deixar um recado para quem nos acompanha, né? Fique à vontade, aquilo que estiver no coração. Tá, joia. Eu vou falar sobre, como eu já tinha falado da rede de amigos, né? Eu falo que quando a gente tem amigo, a gente tem tudo, né? E além da amizade, eu acho que o mais importante é a perseverança e a humildade, né? Eu acho que o profissional, ele não deve nunca parar de querer aprender mais, ou simplesmente achar que ele já sabe tudo, ou simplesmente achar que ele é dono da verdade, de todo o conhecimento, né? Eu acho que a gente tem que sempre continuar estudando. E eu tenho isso como
meu dia a dia. É uma constante, como eu falei para você, né? Então, assim, pretendo continuar estudando para agregar valor, não em relação só à minha vida, mas agregar valor para tudo que eu faço e para quem eu faço, né? Que eu acho que a educação, ela é um bem para a humanidade muito grande, se bem trabalhado, né? E pode fazer, assim, a diferença em vida de muitas pessoas. Então, Concordo com não você. é? Concordo com você. Eu acho que o mais importante aí é trabalhar com perseverança. Então, seria perseverança, humildade, constância, né? E atuação, buscando o objetivo seu mesmo. Sempre buscar o seu objetivo. Não deixar de buscar o seu objetivo. Tá certo, Jaqueline. Muito obrigada pelas suas considerações, por conhecer um pouquinho da sua história e compartilhar conosco. Desejo para você sucesso, que você continue inspirando outras pessoas. Obrigada. Tudo de bom para você, viu? Sucesso. Obrigada. Eu que agradeço. Então, o bate-papo de hoje do Conversa Diária foi com Jaque de Castro. E nós vamos ficando por aqui. A você, o nosso muito obrigado por nos acompanhar até este momento do Conversa Diária. E até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.